Olá, eu sou Diana Prenzinaty, aqui da Universidade, e hoje quero falar com você sobre esse tema, chakras. O que são chakras e como você pode utilizar no seu dia a dia ferramentas valiosas que estão em torno desse tema para você harmonizar e lidar sobre questões importantes da sua vida. Então, primeiro, o que é chakras ou o que são chakras? Existe uma infinidade de chakras pelo nosso corpo, espalhados pelo nosso corpo, e que nós chamamos isso de vórtices de energia ou marmas. Marmas é o nome que se dá quando a gente pega essa abordagem mais ortodoxa desse conhecimento que vem da Índia. E vórtice é um termo mais ocidentalizado. Então nós temos esses milhares de pontos que são parecidos inclusive com os pontos do Doin, com os pontos da acupuntura, só que não são os mesmos pontos, é outra abordagem, que é essa abordagem hinduísta, que essa inclusive é uma abordagem que vem mais nessa visão da medicina ayurveda, do tantra, do vedanta, do sankhya. E nós temos os principais chakras que são citados por todas essas escolas, por essas tradições e pelos principais autores que falam sobre chakras. Principalmente, um autor que se destaca é o Harish Johari, que ele tem um livro que nesse livro tem todas as características, os atributos dos chakras. Então vamos lá. Primeiro, o que nós temos que saber sobre chakras? Os principais, que é o que é mais relevante, porque como são tantos pontos, tantos vórtices, então a maioria dos praticantes, buscadores espirituais, focam em trabalhar com os 7 principais. E esses 7 principais chakras, eles são como se fossem usinas de energia que distribuem toda a energia prana e todas as energias, vamos dizer assim, que estão dentro desse núcleo, desse vórtice que é conhecido como um grande catavento, criador dessa energia e distribuidor dessa energia prânica por todos os corpos. Então os chakras, eles não estão localizados no corpo físico, eles estão localizados nos corpos sutis. Porque o corpo físico é fácil, você está aqui, você enxerga, você toca, você sabe como ele é composto, né? Os corpos sutis a gente sente, a gente percebe. Então os corpos sutis, eles são compostos de prana, são compostos de pensamentos, de emoções. Na visão hinduísta mais ortodoxa, a gente fala que o corpo sutil, o mais sutil, ele é conhecido como corpo causal, que é a causa de todas as tendências, de como você está nesse mundo, nesse planeta, nesse momento da sua vida, a forma como é o seu corpo, o teu tipo de mente, o teu tipo de corpo, o teu tipo de comportamentos. Então existe um corpo causal que é chamado de corpo espiritual. Então, chakras, eles estão sempre a partir do segundo corpo, que é o corpo eletromagnético, o corpo sutil. E nós temos então 7 principais, que é o primeiro, que é o Muladhara Chakra, que está localizado aqui na base da região pélvica, no assoalho pélvico. O segundo, na região umbilical, que é o Swadhisthana Chakra. O terceiro se chama Manipura, então ele está na região do umbigo até a região da apófise tifoide, aqui na região do estômago. O quarto chakra é o Anahata, que está aqui nessa região do coração, conhecido como cardíaco. Depois nós temos o laríngeo, que é o Vishuddhi ou Vishuddha. E aqui na região entre as sobrancelhas, que é conhecido como o terceiro olho, é o Ajna Chakra. E no topo da cabeça nós temos o Sahasrara Chakra, que é conhecido também como coronário. Então esses são os 7 principais chakras. Então Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha ou Vishuddhi também. Pode ser conhecido, às vezes a forma de falar, às vezes altera, depende da região da Índia. E aqui nós temos então o Ajna, ou também Agni, é o nome que se dá, é a forma de falar. E no topo da cabeça é o Sahasrara. Então esses são os 7 principais. E qual é a função dos chakras na nossa vida? Então eles têm essa capacidade de reger e de tomar conta de tudo que acontece no nosso corpo físico e no nosso corpo sutil, distribuindo a energia, armazenando essa energia, e também ele trabalha como um purificador
todas essas fontes de energias sutis. Então significa o quê? Que toda vez que você faz um trabalho específico de meditação, ou um trabalho terapêutico, ou um trabalho de autoinvestigação, estão envolvidos esse trabalho da movimentação dessa energia que é composta, que está ali dentro do núcleo desse chakra. Então imagina que esse chakra, ele é como se fosse um padma, né? Uma flor de lótus, que ele é conhecido também como flor de lótus. E chakras, na verdade, quer dizer roda, o círculo. A raiz do nome chakra quer dizer roda ou círculo. Então você imagina que existe 7 grandes rodas de energia que estão o tempo inteiro vibrando, o tempo inteiro circulando, o tempo inteiro armazenando e distribuindo energia para os teus 7 corpos, para essas 7 camadas vibracionais. Então nós temos o corpo físico, então todo mundo sabe que o corpo físico é composto de matéria condensada. Então ele é formado, o corpo físico, dos 5 elementos. Então nós precisamos desses 5 elementos para nos nutrir, né? O elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento éter. E o éter, dentro da visão hinduísta, é visto como o espaço, né? Ou a caixa, o espaço onde todas as coisas são criadas. Então do elemento terra, nós estamos compostos com essa matéria densificada. Do elemento água, então 70% do nosso corpo é composto de elemento água. Do elemento fogo, então nós precisamos desse fogo, dessa energia, principalmente o fogo digestório, para transformar nossos alimentos em nutrientes, né, para que o nosso corpo ele seja nutrido adequadamente, e também é distribuída essa energia. E é distribuído através da energia do elemento ar, porque o ar representa a energia do prana no nosso corpo, então ajuda a movimentar. Então todo o movimento do nosso corpo é feito através dessa energia do prana. Então, por exemplo, quando você inspira ar para dentro e expira o ar para fora. E também quando você inspira e expira, tudo vai se movimentando no nosso corpo automaticamente. Por exemplo, a energia do sangue que é circulando por todo o seu corpo, que tem essa ajuda dessa energia dos pranas do nosso corpo, que é o elemento ar. Então esses 5 elementos, eles compõem o nosso corpo físico. E os nossos corpos sutis, por exemplo, o corpo eletromagnético, ele é composto pelos pranas que movimentam todo o nosso corpo. Então todos os elementos, como você pode observar, todos os elementos eles têm uma influência muito grande para compor o nosso corpo físico. Então nós precisamos desses elementos, então nós nos nutrimos desses elementos. E cada um dos chakras, então, eles têm essa responsabilidade. Então, o primeiro chakra, ele tem essa responsabilidade de trabalhar com a energia da matéria, do corpo físico, que é a energia que está aqui embaixo, relacionada com o primeiro chakra. Então, a gente costuma dizer que o primeiro chakra é responsável pela sobrevivência. O segundo chakra, que é o Swadhisthana Chakra, ele já tem uma outra responsabilidade, que é lidar com a energia eletromagnética, a energia da atração, a energia dos relacionamentos, por exemplo. Então o segundo chakra ele tem como uma função principal lidar com os relacionamentos. O terceiro chakra, ele tem como responsabilidade o poder pessoal. Ele é conhecido como plexo solar. E o plexo solar, ele é o brilho pessoal, o carisma. Ele é responsável pelas emoções, como nós lidamos ou não lidamos, temos capacidade de lidar ou não lidar com as emoções. E esse chakra, ele também está associado ao corpo dos desejos, que é o Kama Maya Kosha, que é quando é que você fica desarmonizado emocionalmente? É quando um dos seus desejos, ou vários dos desejos que a gente tem no nosso dia a dia, eles não são satisfeitos. E haja visto que a gente tem muitos desejos e muitas necessidades, porque esse chakra, que é o plexo solar, ele é responsável basicamente como é que você se projeta no mundo. Seja no mundo do trabalho, seja no mundo das personalidades, as diversas personalidades que você representa e que nós chamamos isso de como seu ego se compõe. Então esse chakra, que é o Manipura Chakra, ele tem essa responsabilidade do seu brilho pessoal e do seu poder pessoal e das suas decisões. Aqui nós temos o Anahata Chakra, que é a energia do coração, então ele tem
a principal responsabilidade tem a ver com os sentimentos, com as emoções já maturadas. Então nós chamamos isso de capacidade de sentir e de se relacionar com o outro ou com o mundo externo. E para nós termos essa capacidade de nos relacionarmos com o mundo externo, nós precisamos do quê? Lidar com os nossos sentimentos nobres e os sentimentos não nobres. E os sentimentos nobres é a compaixão, o amor incondicional, a capacidade de você ter uma integridade interior, que é ser íntegro e verdadeiro, é você ser grato. E o oposto disso é você ser uma pessoa ingrata, uma pessoa injusta, uma pessoa muito apegada, uma pessoa que é incapaz de compreender, aceitar as diferenças, aceitar o outro e incapaz de contribuir, né, com o amor e amar o outro sem condições. Significa que nós estamos nesse estado que é um estado ainda de conflito, guardando às vezes nessa região do coração muitos sofrimentos. E aí nós também não temos a capacidade de lidar com esses sofrimentos. Aí a gente chega aqui no Vishuddha Chakra, que é o chakra da expressão. Então esse chakra ele é responsável em você trabalhar com todas as expressões, as formas de expressões, sejam elas internas, externas, sejam através da música, através da arte, através dos dons, talentos e virtudes, e comunicar isso para o mundo. Então, primeiro, você aprende, você reconhece os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes, as suas capacidades de você expressar no mundo. E uma vez que você reconhece, então você é capaz de contribuir com o mundo externo, porque você se apropria desses conhecimentos adquiridos. E aí você desenvolve e os amadurece. E aí é só essa forma de você contribuir de uma forma aonde você possa fazer uma diferença no mundo, através dessa sua forma de se expressar. Né? E aí a gente tem aqui, nessa região do terceiro olho, o terceiro olho ele tem essa responsabilidade de dar a você novas visões. Então aqui você aprende e você armazena e você tem crenças, valores, você tem uma forma de se comunicar internamente e externamente. E aqui é quando você tem tudo isso dentro de você, é um intelecto já bem formado, né, o conhecimento que você absorveu de tudo todas as filosofias, as tradições da sua família, dos seus mestres, dos seus gurus, e aí você tem uma visão de mundo. E a partir do momento que você tem uma visão de mundo, você tem umas certas percepções. Só que o terceiro olho, ele dá para você a capacidade de perceber, às vezes, quais são as condições que você se encontra, que são condicionamentos, e você quebrar com esses padrões e torna a ver o mundo de forma diferente. Nós chamamos isso de expansão de consciência, ou uma visão de mundo, uma percepção muito mais ampliada, por conta de se chamar, inclusive, terceiro olho, aquele que tudo vê em forma de consciência. E por último, nós temos o topo da cabeça, que é o Sahasrara Chakra, que é a relação com tudo o que há, que é a infinita inteligência ou a espiritualidade, é como você se relaciona com essa espiritualidade. Então, os 7 principais chakras, como nós podemos ver agora, eu dei a vocês algumas características que abarcam o que nós chamamos como que o psicoemocional funciona. Só que os chakras, eles não têm apenas a parte do psicoemocional, tem muitas características, muitos atributos. Por exemplo, mantra, os elementos, cores, tudo isso ajuda no seu trabalho, que é um trabalho de autoinvestigação e um trabalho que você pode purificar todos os detritos psicoemocionais. Porque no corpo físico, nós purificamos nosso corpo físico através da eliminação das toxinas. Mas como é que você pode eliminar as toxinas, que são toxinas mentais, que são toxinas que são a sua incapacidade de lidar de forma adequada a responder dentro de um relacionamento, por exemplo, se você tem uma discussão, ou como lidar com esses detritos, né,
que são causados através desse confronto de coisas que você acredita e coisas que a outra pessoa acredita, que são os estados de conflito, sejam relacionamentos afetivos ou relacionamentos no trabalho. Então tudo isso, né, pensamentos densos, negativos, pesados e todos esses pensamentos causadores de conflito, eles vão deixando esses resquícios que são os resquícios de toxinas psicoemocionais. E às vezes nós temos também até toxinas espirituais. Então toda a função dos chakras, conforme você vai trabalhando determinadas meditações ou trabalhos dentro de processos terapêuticos ou dinâmicas de grupo. Então existe uma infinidade de formas de você ativar, harmonizar e purificar os seus chakras. Então chakras, como você pode ver, é um tema muito interessante. Eu já pesquiso há mais de 20 anos, sou apaixonada por esse tema. Na universidade, além dos cursos presenciais, agora nós estamos lançando o curso online, que estará disponível para vocês, se vocês quiserem. E é importante que, se você tem perguntas a respeito desse tema, manda as perguntas aqui para o nosso canal, que a gente vai responder para vocês, até no intuito de compartilhar mais conhecimentos com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os seus amigos e ativa também o sininho que tem aqui embaixo para que você possa ser comunicado de novos vídeos que estão sendo liberados. Hari Om!